Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre os verbetes. Primeiro, o que é um verbete? É um texto que descreve algo importante e transmite informações explicando sobre determinado assunto. Quando organiza-se uma enciclopédia ou se pesquisa uma palavra no dicionário, os verbetes são os responsáveis pelas explicações do assunto ou da palavra. Então, um verbete ele é um gênero textual que possui características que ajudam tanto a identificá-lo como também para produzi-lo. De uma forma geral, um verbete nada mais é que informação explicando sobre um determinado assunto ou uma palavra que você esteja procurando. Aonde eu posso encontrar verbete? Numa enciclopédia ou em um dicionário. Para que eles servem? Eles são responsáveis ou servem para dar uma explicação de um assunto ou de uma palavra. Para ficar mais claro, vejam só o exemplo. Aqui eu tenho o verbete de dicionário. A palavra é casamento. Estou procurando o significado da palavra casamento. Notem que no verbete de dicionário ele possui algumas características. Primeiro, ele possui a classe da palavra, substantivo masculino. Esse SM bem aqui, onde a setinha está, SM, significa substantivo masculino. Uma outra característica do verbete do dicionário é que ele também possui mais de um significado. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5 significados. E cada um desses significados vai me apresentar o conceito de casamento. Vamos ler esse primeiro bem aqui. Ato solene de união entre duas pessoas, casório ou matrimônio. Aqui no significado número 5, arranjo harmonioso de duas ou mais coisas, ok? Então, tudo isso aqui é um verbete. A palavra e o seu significado que eu posso encontrar onde? No dicionário, certo? Não pense que um verbete é só a palavra pesquisada ou só o significado, pois é a união tanto da palavra quanto do significado. Verbete de uma enciclopédia virtual. Aqui nós temos o exemplo da Wikipédia, que é uma enciclopédia, olha aqui bem aqui embaixo, uma enciclopédia virtual. A palavra também pesquisada é casamento. E aqui embaixo eu tenho a explicação do que é casamento. Mas notem que existe uma grande diferença dessa explicação do que é casamento para a explicação dita no dicionário. Observem. Agora olha para a Wikipédia. Tem as mesmas características? Não, porém, nos dois exemplos, ele vai me dar uma explicação do que significa casamento. Na Wikipédia, casamento significa é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural ou religioso, ou social, e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade. Nos dois exemplos, o meu verbete veio me dar uma explicação do que significa casamento. Então, tudo isso aqui é um verbete, ok? Quais são as características de um verbete? Ele é um texto escrito de caráter informativo, porque ele vai me dar uma informação, destinado a explicar o conceito. Ele vai me dar uma explicação sobre o significado de uma palavra ou de um assunto que eu estou pesquisando, determinado pela obra de referência. Como assim? O que vai me dizer se um verbete é do dicionário ou da enciclopédia vai ser justamente as características que eu apresentei anteriormente. Ok?
Então, o que vai me determinar vai ser a obra de referência. Mas comumente eu posso encontrar um verbete no dicionário ou em uma enciclopédia. A estrutura de um verbete. Estruturalmente, o verbete ou unidade básica do dicionário compõe-se de dois elementos essenciais. Eu vou ter o primeiro elemento, que será a entrada, e o segundo elemento, que será o enunciado. Então, hoje, vocês já vão identificar, quando vocês fizerem pesquisas futuras, o que é um verbete e quando vai ser uma entrada e quando será o enunciado. Vejam só o exemplo. Aqui eu tenho uma pesquisa no dicionário online. A palavra que eu estou pesquisando é daltonismo. Veja que ela está destacada aqui em cima de azul. Então, a palavra será a entrada, a palavra que eu estou pesquisando. E a sua explicação será o meu enunciado. Entrada, palavra que eu estou pesquisando, enunciado, significado da palavra. Daltonismo significa incapacidade congênita para distinguir certas cores, principalmente o vermelho e o verde, que geralmente afeta indivíduos do sexo masculino. Como se escreve um verbete? A partir de um texto para explicar o significado de uma palavra ou expressão. Crianças, notem o seguinte, que sempre que eu falo do verbete, sempre irei usar a palavra explicar, porque toda vez que eu leio o verbete, eu terei uma explicação sobre o assunto que eu estou pesquisando. Aonde eu posso escrever um verbete? Numa nota, em um papel ou em qualquer outro lugar, que eu posso escrever um verbete. Eu posso escrever um verbete num site, eu posso escrever um verbete no meu caderno, posso escrever um verbete em um livro, sabe? Desde que eu dê uma palavra e um significado, terei um verbete. Agora é a sua vez. Para melhorar o entendimento do assunto, pesquise qualquer palavra no Google e acesse a página da Wikipédia e também no dicionário que você puder ter acesso em casa, para que assim vocês possam perceber e notar a diferença entre verbetes. Porém, e entretanto, verbete, tanto para enciclopédia quanto para dicionário, tem a mesma função, que é explicar o significado de uma palavra ou de um assunto. Se vocês observarem na aula anterior de português, quando a gente está falando sobre o Picnonemossauro, vocês vão notar que lá naquelas páginas vai ter o nome do dinossauro, que é o Picnonemossauro, e também vai ter algumas informações específicas sobre ele. O tamanho, aonde foi encontrado, por qual motivo ele recebeu esse nome. Então, naquele verbete, eu vou ter uma explicação sobre o que eu estava pesquisando. Agora, vou mostrar para vocês como se faz uma pesquisa na internet de um verbete. Vamos lá. Olha só. A palavra que eu pesquisei aqui é o Picnonemossauro. Se vocês observarem bem aqui embaixo, eu vou ter a Wikipédia, que é a minha enciclopédia digital ou livre. Quando eu selecionar a opção da Wikipédia, eu terei imagem, porque o verbete ele pode conter imagens para ficar mais ilustrado. E aqui eu vou ter a palavra. Aqui em cima terei a entrada e aqui embaixo terei o enunciado. Então, na Wikipédia, quando eu estiver pesquisando sobre um verbete, quando eu estiver pesquisando sobre uma palavra ou um assunto, terei um verbete, certo? Com entrada, palavra que estou pesquisando, e com
enunciado, significado daquilo que eu estou pesquisando, ok? Então, em casa, pesquisem palavras, pesquisem o que vocês sentirem interesse e sempre vão aqui na opção da Wikipédia, que aí vocês terão um significado mais abrangente. Façam uma relação também sobre o que vocês encontraram na Wikipédia e procurem a mesma palavra no dicionário, para vocês perceberem a diferença entre os verbetes, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ok? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo e até a próxima.